Oi, pessoal, mais uma vez nos reunimos para refletir os compromissos que nós assumimos na nossa igreja, na Igreja de Cristo. E às vezes a gente ouve assim, a igreja cristã está crescendo demais, os católicos estão batendo recorde. A nossa igreja, a igreja do Brasil, é a maior do mundo. Tem mais católico aqui do que em outros países. Isso nos enche de satisfação, porque tanto eu como o Flávio, como o padre, como todos os catequistas, têm a certeza absoluta de que nós estamos no caminho certo. Afinal de contas, o nosso mestre, aquele que instituiu a igreja para nós, é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. E ele instituiu essa igreja, dando normas e regras para a gente cumprir. Nós, às vezes a gente faz reflexão e pede para que vocês façam essa reflexão também, assim, diante do que vocês estão vivendo como igreja. Não porque nós achamos que vocês estejam errados, de jeito nenhum. Nós queremos é que cada vez a fé que vocês sentem aumente cada vez mais. Porque quanto mais a nossa fé aumenta, melhor o mundo fica. E Jesus Cristo vai estar sempre com um sorriso largo, olhando essa igreja que caminha nos passos dele. Hoje nós vamos fazer uma reflexão aqui sobre a igreja, de novo. Tem muita coisa para se pensar e refletir sobre esse tema, igreja. E hoje o Flávio vai falar alguma coisa boa para nós. Peço que o Espírito Santo abra o coração de cada um de vocês e o meu também. E que a gente aprenda e reviva tudo que a gente já ouviu um dia, certo? Que Nossa Senhora esteja com cada um de nós. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Olá, pessoal, Flávio. E hoje, mais específico ainda do que o tema igreja, vamos falar sobre o templo em si. O templo como casa de Deus, como local do encontro pessoal, até mesmo comunitário com Deus. Um local visível, um local material, já que nós vamos falar de templo material, de uma casa, mas também vamos ali destrinchar um pouco sobre o templo espiritual, que aí sim é a igreja. No Antigo Testamento havia o tabernáculo. O que é isso? Lá em Êxodo 25, do 8 ao 9, diz assim: farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar. O modelo do tabernáculo é o modelo de todos os seus móveis, assim o fareis. Aqui Deus manda construir então o tabernáculo. É um sinal visível de sua presença no meio do povo, no meio de nós, durante o êxodo, né? Que é a saída do Egito, a libertação da escravidão para a liberdade. Então mostra que o templo é o lugar de encontro, entusiasmo e aliança entre Deus e o povo. Lá no livro de 1 Reis, do 8, 10 e 13, capítulo 8, versículo 10 ao 13, a dedicação do templo de Salomão. E aqui Deus aconteceu, né, que saindo os sacerdotes dos santuários, a nuvem encheu a casa do Senhor. Então Salomão disse: o Senhor declarou que habitarei nas trevas, eu te construo uma casa para a tua morada, um lugar onde habita para sempre. A ideia de construção de um lugar para colocar a arca da aliança, assim, né, da onde Deus falava, veio com Davi, né, com o rei Davi. Mas o rei Davi não construiu esse templo. Quem construiu o primeiro templo foi Salomão. E diz que uma nuvem de glória enchia o templo e confirmava, então, Deus confirmava que habita entre o povo. O templo, então, é o centro ali da fé e da vida do povo antigo, Dilce. E ali eles faziam, né, sacrifício, orações e tudo mais. É importante, então, a gente ter um local visível, um lugar aonde nós possamos ir, reunir com o povo e se encontrar com Deus? É importantíssimo,
Porque se nós somos a família de Deus, nós devemos nos reunir principalmente na casa do Pai. E hoje os templos católicos, e talvez os evangélicos também, não sei, é justamente a casa do Pai, onde os irmãos se reúnem para poder louvar e agradecer a Deus a vida e tudo que nos acontece. Muito bem. E já Isaías, o grande profeta Isaías, né, no capítulo 56, ele fala que casa de oração para todos os povos, né, que é o templo. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, já no Antigo Testamento, lá Deus anuncia que o templo não é exclusivo de um povo, mas aberto a todos, né? Então, lá Isaías já prefigurava ali, então a gente pode dizer, a universalidade da igreja, a igreja universal ou a igreja católica que nós conhecemos, né? Para todos. No Salmo 84, tem uma referência também sobre a alegria, né? O contentamento que a gente sente de estar na casa de Deus. Quando diz assim: quão amável é a tua morada, Senhor dos exércitos. Expressa a alegria e a reverência do fiel que vai ao templo. Hoje essa mesma alegria se renova na Eucaristia. Quando nós sentamos à mesa, né? Temos aquele banquete na Eucaristia. Eu também acredito que é muito importante e é uma referência para nós sempre fazer memória, né? De se reunir e sentar-se à mesa no grande banquete. Mas também eu vejo que a reunião num templo, no lugar de guardar as devidas proporções, é como uma realidade de estar no céu, né? Junto com Deus, e na alegria e na glória eterna. Isso é muito bonito quando a gente vai à igreja, né, que a gente vai explicar a diferença ali do templo e igreja, que a senhora vai falar para a gente depois, uma questão mais espiritual, mística, né? Esse contentamento é essa esperança que nós temos de um dia participar da glória eterna no templo definitivo, assim, na Jerusalém Celeste, né? Às vezes, quando a gente está lendo a Bíblia, ou mesmo ouvindo o Novo Testamento, as homilias do padre, a gente vai ver que tem muitas críticas em cima do templo do Antigo Testamento. Por quê? Porque quem eram os organizadores da fé? Os fariseus, os doutores da lei, os sacerdotes, eles tinham uma ganância, não é? Eles pensavam muito no próprio bolso também. Não vou dizer, o templo precisa de dinheiro, minha gente. Não só o templo do Antigo Testamento, mas a nossa igreja também. Porque tem despesas que o padre não vai sair com um papelzinho na mão de casa em casa pedindo auxílio. Mas o povo tem essa obrigação de manter e de cuidar da sua casa de encontro com Deus. Então, no Antigo Testamento, a gente vê que o que mais levou Jesus para a cruz foi o medo que a cúpula religiosa daquele tempo tinha de perder os seus poderes. Então, eles começaram a criticar Jesus, a falar que ele não atuava em nome de Deus, falavam tanta coisa errada sobre Jesus que só fazia o bem. O povo até viu isso. O povo sabia perfeitamente, porque, caso contrário, eles passariam a não seguir Jesus. E, no entanto, eles seguiam fielmente esse Jesus, que onde ia, fazia milagres e fazia pregações maravilhosas de mudança do nosso comportamento. Aí, isso tudo mexeu mais ainda com a cúpula do templo antigo. Hoje nós temos aqui em São Paulo um templo que é chamado Templo de Salomão, que não tem nada a ver com a construção do Templo de Salomão. Se a gente procurar na Bíblia, ali está descrito todinho como ela foi construída, o que podia, o que não podia, tudo. E quando ele ficou prontinho, era a hora da dedicação do templo a Deus. Então Salomão
fez uma oração a Deus e pediu que se Deus aceitava o que foi feito para ele. E ele falou que a casa seria a morada dele, que ele permaneceria sempre ali no templo, enquanto todos obedecessem à ordem de Deus e cumprissem os mandamentos. É difícil, né? Hoje a gente também fica um pouquinho assim, preocupado. Tem muita gente que critica a igreja, porque o padre faz bingo, o padre dá almoço, o padre vive pedindo auxílio, o padre faz rifa, o padre faz tudo para arrecadar dinheiro. Por quê? Porque é com dinheiro que aumenta a igreja, o prédio da igreja, é com dinheiro que paga os funcionários, é com dinheiro que ajuda as pastorais sociais. Às vezes a gente olha assim e fala, nossa, essa igreja não faz nada de bom para o povo. Engano de vocês. Nós temos pastoral da criança, nós temos pastoral do enfermo, do idoso, nós temos tudo isso pastoral que leva algum dinheirinho para que o povo os evangelizadores, vamos dizer assim, leva até lá, os líderes dessas pastorais, leva até esse povo um pouco de consolo, um pouco de ajuda. Os vicentinos trabalham para lá e para cá. Se nós, igreja, não ajudássemos os vicentinos, será que eles dariam conta de tantas cestas básicas e remédio e ajuda até assim de móveis, de tanta coisa que eles fazem? Se nós não fizermos isso para os nossos irmãos, para quem nós vamos fazer? Deus precisa disso? Não, mas ele se alegra em ver a caridade do povo, não é? Sim. Na última citação de templo no Antigo Testamento, Dona Nilce, Ezequiel, no capítulo 43, diz: a glória do Senhor volta ao templo. As glórias do Senhor entrou no templo pela porta que dá para o Oriente, e a glória do Senhor encheu o templo. Então, nessa profecia aqui, é sobre a restauração da presença de Deus após o exílio. O templo foi destruído, depois foi reconstruído após o exílio. Então, aqui mostra também a prefiguração da igreja plena em Cristo. Hoje em dia, a glória do Senhor Jesus, pelos seus méritos na cruz, né, resgatou toda a humanidade. Então, isso é celebrado como oferta agradável ao Pai, né? O sacrifício de Jesus, o sacrifício definitivo e perfeito para a nossa salvação, para a remissão dos nossos pecados, para a purificação da nossa alma e espírito, e para que também nós possamos participar da sua glória. Nós, como os filhos adotivos, né? Pelos méritos de Cristo, o único e Filho unigênito de Deus. Já agora, fazendo um paralelo, vamos falar do templo, né? Como igreja de Cristo. A igreja verdadeira, né? A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, fundado sobre a pedra, fundado sobre Pedro, né? E tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. Mas João, no seu evangelho, no capítulo 2, diz, Jesus, fazendo a referência de Jesus, o novo templo. Destrui esse templo e em 3 dias o levantarei, disse Jesus. Ele, porém, conhece o templo do seu corpo. Então, Jesus não estava falando do templo material, de um templo de pedra, de um prédio, estava falando de si mesmo. Ele como templo, né? Ele como templo da vida, da vida de todos nós, né? Da vida em Deus. Ele é o autor da vida, né? Por meio dele é que nos dado a vida pelo Pai. Então ele veio resgatar cada um, né? Cada um de nós através do seu sacrifício, como já falei, único, perfeito, santo e agradável ao Pai. Jesus é o novo templo, onde habita, então, a plenitude de Deus, conforme diz lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 9. O grande Paulo, né, já fala isso. O culto verdadeiro agora se realiza em Cristo, por Cristo e com Cristo.
É muito bonito isso, né, dona Dilson? E a gente pode falar então agora já no Novo Testamento, já aqui com a vinda de Cristo, que falar sobre a sua igreja, o que a gente pode dizer, essa igreja de Jesus a qual nós pertencemos e amamos. Antigamente fizeram de tudo para construir um templo riquíssimo, todo ornado em ouro, madeiras preciosas, tudo que era importante aqui na terra, que era rico, foi colocado no templo. Para Deus, ele viu que era um sacrifício muito grande que estavam oferecendo para ele, mas não que ele fizesse caso da magnitude daquele templo. Aquele templo era o templo, o nome já dizia tudo, era o templo, era onde todos eram obrigados a ir e tinha ordens especiais. Por exemplo, uma pessoa aleijada não podia entrar dentro do templo. Por quê? Porque a pessoa não era perfeita, tinha que ficar num compartimento fora. As mulheres e crianças também não entravam, ficavam do lado de fora. Tinha outro compartimento para mulheres e crianças. Outra coisa também, pessoas com lepra, nem pensar de pelo menos chegar perto do templo. Eram todos assim, discriminados. Então era uma casa que não acolhia a todos conforme Deus queria. Mas era uma casa de oração, de louvor, de tudo. Aquele que ia no templo para oferecer sacrifícios a Deus, ia de coração aberto para louvar o seu Deus. Agora, outros estavam ali para mandar, ordenar, faz isso, não faz aquilo, e não sei o quê. Às vezes a gente pensa, mas a igreja não mudou muito, não, está igual. Eu falei, não está não, não está não. A nossa igreja, ela é comandada por bispos e padres. O nosso Papa é simplesmente um vigário de Cristo, né? Não, mas ele é bispo. Isso. Ele é o bispo da igreja principal, que é o Vaticano. Um país menor do mundo, mas que abriga a fé maior desse mundo, que é a fé ao Deus Todo-Poderoso através de Jesus. Tem uma comparação muito bonita. O templo antigo era feito de pedra e feito de tesouros especiais, muito ricos. Tinha até mesmo um tesouro dentro do templo, que todos vinham e jogavam sua oferta ali. Era transbordante de ouro e de dinheiro e de tudo. E agora o nosso, a gente não pode chamar de templo, embora a palavra templo até que pega, mas o nosso é a igreja de pedra, que é o templo, porque a igreja verdadeira de Cristo somos nós. Cada um filho de Deus que professa a fé cristã é um tijolinho dessa igreja. E muitas vezes o padre brinca com as crianças na catequese e fala para elas, quando tem missa e vocês faltam, Deus olha lá do céu e fala, minha igreja está cheia de buraquinho hoje. Os tijolinhos não vieram. Então a gente tem que saber a importância que nós temos dentro da igreja. Nós somos convocados como família de Deus. E a nossa igreja hoje, a igreja de pedra, o templo, ela é a casa da reunião dos filhos de Deus como família. Ali nós oramos, nós cantamos, nós agradecemos a Deus, nós pedimos, nós somos orientados pela palavra e fazemos uma refeição, a refeição divina, onde o próprio Cristo nos serve e o próprio Cristo é o alimento, que vai fazer com que a nossa fé nunca esmoreça. É muito bonito, sabe, Flávio? A gente vê a relação dessa igreja de hoje em dia, no mundo inteiro, e saber que todos nós somos unidos pela mesma fé.
Isso mesmo. E igreja, da palavra eclésia, né, do grego, significa justamente o que a senhora falou, casa, né? É a nossa casa. Lá nós estamos no nosso lar, né? Mas onde Cristo realmente quer habitar, ao contrário no Antigo Testamento, não é num local, num prédio de pedra, é o nosso coração, né? É lá que ele quer estar no coração de cada um dos cristãos para fazer morada definitiva, né, no nosso coração. Então a palavra eclésias, ela tem um significado muito bonito, que é povo reunido em assembleia. E o que é o povo reunido em assembleia? É o povo todo reunido com um só ideal. Um só ideal, um só pensamento. Quando fazemos uma assembleia, por exemplo, dentro de uma firma, a discussão é uma só. Todos estão reunidos, mas o assunto principal é aquele. E assim também, a nossa igreja é isso. Um povo reunido em assembleia, cujo assunto principal é a nossa fé e a presença de Deus no nosso meio. Por isso nós somos família de Deus. Muito bem, lá em Mateus, já terminando aqui, tem mais 3 leituras, que é muito importante a gente destacar também. Mateus capítulo 12, versículo 6, diz que há algo maior que o templo que está aqui, né? Jesus já falando, né? Eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo, falando dele mesmo, né? Então Jesus supera o templo material e é um lugar definitivo da presença divina. Quer se encontrar com Deus? Procure o próprio Jesus, né? Em Coríntios, na comunidade de Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, Paulo diz que o cristão é templo do Espírito Santo. Ele diz assim: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É uma pergunta que Paulo perguntava para toda a comunidade, né? Para todo membro da comunidade. E diz aqui então que o templo deixa de ser apenas um edifício, né? Um prédio. Cada batizado se torna morada de Deus, presença viva do Espírito, conforme nós já dissemos aqui, né, Dilce? Uhum. E lá em Efésios capítulo 2 diz que a igreja é um templo espiritual. Vocês sabem, são edificados como parte desse edifício, partes para serdes morada de Deus no Espírito. Aquele tijolinho lá que a senhora acabou de explicar, né? Quando a gente falta, ninguém vai ocupar o nosso lugar, né? Aquele lugar fica vazio, né? Imagine no banquete lá do Cordeiro, ele convida para uma festa, né? Toda Santa Missa também é uma festa, né? Uma festa que celebra a paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus, que celebra a vida, né? Que celebra a vitória, né, da vida sobre a morte e assim por diante. E nosso lugar está vazio. Jesus olha assim e está faltando. Quanto buraquinho. Está faltando você, está faltando quem não, por um motivo ou outro, às vezes realmente não dá para ir, mas a maioria das vezes que a gente não vai à missa é por preguiça mesmo. E às vezes a preguiça nos domina, né? Porque chuva, sol, calor, frio não deveria nos afastar de Deus, né? Um amigo, parente, festas, não deveria nos afastar desse amor de Deus, né? E na leitura aqui de Apocalipse, chegando no final, no livro da Revelação, capítulo 21, diz: Deus habita entre os homens. Então aqui João diz: eu ouvi uma grande voz do trono dizer: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Nele não vi templo. No fim dos tempos, o templo não é mais necessário. É uma grande verdade, né? Estaremos em Deus, com Deus e por Deus, em Jesus Cristo. Então, Deus mesmo será o templo. Então, nós sim devemos ir à igreja aqui, enquanto vivemos, caminhamos, passamos por essa vida, mas rumo ao templo verdadeiro, né? Rumo à morada eterna que Jesus mesmo disse, né? Irei preparar o lugar para vós, junto do meu Pai. E é esse lugar que nós buscamos, né? Que nós temos a esperança, né, disso, de alcançar um dia.
Eu vou me despedindo por aqui, agradecendo a todos, e a Dilce aí vai explicar um pouquinho mais para nós sobre o templo. Foi muito bom estar com vocês, e até a próxima. Graça e paz a todos. Não tem muito o que falar, porque hoje nós não chamamos eu vou no templo, nós falamos eu vou à igreja, ou seja, eu vou àquela reunião, aquela assembleia onde vou me reunir com os meus irmãos e louvar a Deus. É um momento muito importante na nossa vida. Quem de nós não sente paz, tranquilidade dentro da igreja? Só aquele que não está ligado a Jesus. Porque quando a gente põe o pé na soleira da porta e entra para dentro da igreja, o nosso sentimento, as nossas preocupações, nossas dúvidas, tudo fica para fora. Lá dentro nós somos de Cristo. Lá dentro eu estou na presença do meu Deus. E ali eu vou ouvir a palavra dele, vou ouvir a explicação que o meu padre, que é o nosso pequeno pastor na igreja, ele vai explicar para a gente o que é que Deus espera de cada um de nós. Então a gente sai de lá com o coração transbordando de alegria. Por isso eu falo para vocês, não existe lugar mais prazeroso, não existe lugar mais, assim, querido por cada uma das nossas almas do que a igreja. Não por causa dela ser enfeitada, bonitona, isso, aquilo, tem uma torre alta, isso, aquilo. Não é isso, não. Porque aquela igrejinha lá do meio do mato, onde só tem um altar pequeno, alguns bancos para os roceiros sentar, ali Deus também está, inteirinho e com todo o amor que Ele tem. Então não é a grandeza do templo que faz satisfação na nossa alma. É a grandeza do dono daquele templo, que é Jesus. É a grandeza desse Deus maravilhoso que nós servimos, é que faz a nossa alegria e a nossa satisfação. Não tem muito o que explicar. Tem assim, abrir o coração e querer participar e sentir a presença de Deus na nossa vida. Eu também vou ficando por aqui, agradecendo a oportunidade que a gente tem de falar um pouquinho dessa alegria de pertencer à Igreja do Cristo. Quero que vocês todos sintam no coração a mesma alegria. Não há sofrimento, não há tristeza, não há doença, não há nada que nos separe de Cristo. Muito pelo contrário. Quanto mais nós precisamos, mais nos aproximamos dele, porque nós sabemos que ele é a razão da nossa vida. Fiquem em paz, que Deus os abençoe e que o domingo próximo que está aí nas nossas portas, que ele seja um momento de muita alegria e muita satisfação e um encontro maravilhoso com Jesus. Fiquem em paz, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Quanto a mim, eu digo para vocês, tchau. Espero encontrar vocês na igreja. Tchau.